There we go. Ok, we can start with, você pode ler para a gente Eclesiastes 3, versículos do 12 ao 13. Ecclesiastes, everybody. Ecclesiastes. Esse barulho é seu? Oh, Keith. I'm sorry? Oh, we are hearing your steps. You're stepping on snow. Snow. Okay, so Ecclesiastes 12, Não, Eclesiastes 3, 3. versículos do 12 e 13. Okay. Okay. I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo prático da vida cristã, que é a celebração. Today, we're going to speak about something practical for Christian life. We're going to speak about celebration. Uma das características de Deus é que Deus é um Deus que celebra. One of the characteristics of God is that he is a God of celebration. Ele celebra a sua própria criação, ele celebra o casamento, ele celebra a vida. God celebrates his own creation. He celebrates marriage. He celebrates life. E Deus, como Pai, celebra a plenitude da sua manifestação, que é o Filho. And God, as a father, celebrates the plenitude of his creation, which is the Son. Not his creation, a plenitude da sua. A sua própria plenitude, né? O Filho é a plena manifestação do Pai. He celebrates his own plenitude. He celebrates his Son, who is the manifestation of the Father. E ele celebra as nossas vidas porque hoje nós somos a manifestação do Filho. And he celebrates our lives because we are the manifestation of his Son. Então nós precisamos entender que a celebração faz parte da natureza divina. So we need to understand that celebration is part of his divine nature. Eu naturalmente falando, não sou uma pessoa muito de celebração. Speaking about myself, I am naturally not someone who celebrates. I'm not someone who celebrates naturally. Por exemplo, eu nunca fui ligado em festa de aniversário. For instance, birthday parties are not a big deal for me. E quando Deus começa a me ensinar a sua natureza, a sua característica, ele me dá um presente. Ele faz a minha filha nascer no dia do meu aniversário. And when God starts celebrating his nature, he gives me a gift. He does it so that my daughter is born on my birthday. E eu entendi que ele estava querendo me ensinar algo. I understood that he was trying to teach me something. Porque desde então, desde que ela nasceu, todos os anos eu tenho tido festas de aniversário. And that happens. It happens that since she was born, every year I have a birthday party. E as festas são festas de princesas, são festas todas com personagens infantis, mas ela faz questão que o bolo tem a velhinha dela e tem a minha para soprar. Então,
A festa dela é a And, minha e ela tem que me ver feliz junto. and as you can imagine, her party themes are usually like a princess party or whatever, but it doesn't matter. She makes a point that daddy's uh, candle is always present on that birthday cake. She wants us to celebrate together. Bom, deixa eu só contextualizar o Adriano rapidinho aqui, a gente retoma. I'm going to put Adriano in the context here, and then we'll catch up. Desculpe o meu atraso, gente. A gente está falando hoje sobre celebração, que a natureza de Deus é uma natureza de celebração. Ele celebra a sua própria criação, celebra o casamento, celebra a vida. E eu estava falando que eu, pessoalmente, nunca fui um cara de celebrar, nunca fui um cara de festa de aniversário, dessas coisas. E quando Deus começa a me ensinar algumas coisas e me conduz por um processo de conhecê-lo... Oi? Não, perdão, é que meu microfone está aberto, perdão. Desculpe. Mas está ouvindo? Sim, está perfeito. Quando Deus começa a me introduzir nesse processo de conhecê-lo, nasce a Bruna, minha filha, no dia do meu aniversário. Então, desde então, eu passo a ter todos os anos festa de aniversário, festa de princesa, e tira foto e assopra a velhinha. E eu tive que ir aprendendo, porque não era só fazer parte, estar ali como um participante. Ela queria me ver feliz, né? Tanto que agora vamos seguir com o pessoal. Tanto que nos últimos aniversários, a preocupação de eu estar feliz gerou nela, falou assim, pai, vamos fazer uma festa. Agora eu não quero mais festa de princesa, eu já tô maior, eu quero fazer uma festa como se fosse um cenário de uma ilha e do lado tem uma loja da Harley Davidson e daí a gente faz uma decoração para nós dois. So as she's growing up, she's kind of getting away from the princess parties. So this year she decided that she wanted the theme of the party to be an island and like a paradise island, but she wanted to have on the side this Harley Davidson store and to celebrate me and to represent me. Para que a gente ela está preocupada que eu curta a festa assim como ela. Because she wants me to enjoy the party just as much as she does. Então eu percebo que todas as vezes que Deus nos conduz a conhecê-lo, ele precisa nos ensinar a celebrar. And I start noticing that every time that God wants, as he proceeds to introduce himself to us, he also proceeds to lead us into celebration. Deus teve que quebrar em mim uma visão pessoal que nunca foi de fazer festa para nada. God had to break this personal barrier in me, which was one that I wasn't interested in celebration. Minha esposa, ela é a celebração em pessoa. Se eu vou viajar para pregar o evangelho, fico 2 dias fora, eu volto, tem bola de bexiga na casa, tem carta escrita na porta. Tava com saudade. 2 dias que eu fico fora, ela faz festa para quando eu volto. My wife is celebration personified. When I travel, if I'm gone for 2 years, for 2 days, speaking somewhere, when I come back, there are like balloons. She decorates everything, and she will put a big welcome back on the door. There are cards. She celebrates my return. E nós precisamos então entender que a celebração faz parte da natureza divina. So we need to understand that celebration is part of divine nature. E que a celebração está mais conectada à esperança do que com a alegria.
And that celebration is more connected to hoping than happiness. Se eu perguntar para vocês quem é mais festivo, quem celebra mais, o europeu ou o latino, o que você me responderia? If I may ask of your perception, who, from your perspective, is more celebratory, the European or the Latin culture? Existem pesquisas que são feitas a respeito de comportamento humano e não só é uma percepção nossa, mas de fato os latinos são muito mais festivos, celebram mais do que os europeus. Research has shown that Latin cultures are a lot more celebratory than European culture. E por que isso? Porque, de fato, repetindo, a celebração ela é mais ligada à esperança do que com a alegria. And that supports what I said before, that celebration is more connected to hope than happiness. E dentro desses dados de pesquisa, uma coisa interessante de se constatar é que quanto mais alto o nível de satisfação da alma, mais próximo de um quadro de infelicidade. And at the same time, research has shown that the more satisfaction there is at the soul level, the higher the incidence of unhappiness. Porque quando você tem todos os fatores favoráveis e continua sentindo um vazio, já não há mais esperança. Então, o teu nível de infelicidade aumenta. Agora, quando você tem um monte de situações difíceis, mas você é alimentado por uma esperança, você consegue sempre olhar o futuro com bons olhos. Because when your needs are met, ok, coloca de novo, Cris, por favor. Quando você tem as circunstâncias favoráveis ao seu redor, então é natural que o teu índice de insatisfação seja maior, porque já não te resta esperança. Não tem nada que se acrescente para tirar esse vazio que você carrega. E o contrário, quando você tem uma série de problemas, mas você é alimentado por uma esperança, você consegue olhar para o futuro com bons olhos. When there is when your needs are met, there is no place for hope. There is no need for hope. But when there is dissatisfaction, or when you find yourself in a place of need, there is also the possibility and room for hope to exist. So that leads to an individual to position himself in a position of hope where he's expecting something to happen. Essa semana, num domingo, eu e o apóstolo Hélio atendemos um casal que o homem traiu a sua esposa por 19 anos. This last Sunday, my spiritual father and I met with a couple, and we learned that the husband has been betraying his wife for 19 years. E aquela mulher estava debaixo de muito sofrimento e ela veio conversar com a gente porque ela está conduzindo agora um divórcio e o cara está desesperado e falando que ama ela. And this couple reached out to us, and this woman is under a tremendous burden as she is putting in motion this divorce.
while the man is in despair because he tells his wife that he loves her. E eu falei assim, mas como que você ama a sua esposa e passa a dizer, você fala que você ama a sua esposa e passa 19 anos traindo ela com diferentes mulheres, sem se preocupar com as suas filhas? Você realmente acha que você ama? And my question to this man was, how can you say that you love this woman, your wife, if in the last 19 years you've betrayed her with various women? You betrayed her, you betrayed your daughter. How can you say you love her? E ele me falou assim, é porque agora caiu a ficha que eu vou perdê-la. Então eu percebi o quanto eu a amo. And his response to me was that now that I realize that I am about to lose her, I understand how much I love her. E sabe, vendo aquele homem falar, eu parei para pensar o quanto nós não valorizamos aquilo que nós temos diante dos nossos olhos. Ele estava cego, ele não conseguia enxergar o valor da família dele até que está ao ponto de perder. Será que nós valorizamos e celebramos aquilo que o Senhor já nos deu, que faz parte da nossa vida hoje? And looking at this man's life, I understood that for all these years he was never able to realize and celebrate what he had. And he makes me think about ourselves. Do we stop to recognize and celebrate what we do have currently, the things that God has given us? Às vezes eu fico pensando, né? Nossa família, nossos filhos, nossos amigos, os pastores que Deus coloca para cuidar da nossa vida, será que a gente celebra como deveria, como Deus gostaria que nós celebrássemos aquilo que nós temos, ou a gente passa a vida toda sempre olhando a partir de uma ótica da insatisfação daquilo que nós ainda não temos? Mm-hmm. Do we pause to celebrate our families, to celebrate our friends, to celebrate those who care for us, our pastors, our friends? Or do we spend most of our lives wishing and hoping for something that we do not have, but would like to have? Às vezes a gente está cercado de amigos de Deus, que Deus colocou do nosso lado. E daí tem um infeliz servo do inferno que vem para atormentar a vida. A gente coloca mais ênfase nesse do que a celebração por tudo que está à nossa volta. Many times we are surrounded by godly men, by godly friends, but we lose sleep and we are distraught because of that one individual who doesn't want to have anything to do with the Lord, who's not walking in his ways. E eu estava falando esse final de semana com a Leila sobre o que nós vivemos hoje como igreja aqui em Taubaté, o Ministério Sonho de Deus, né? Quando Deus começou a me falar para celebrar das coisas que eu tinha, eu comecei a olhar e falar o nível de pureza que eu vejo na igreja, o nível de verdade, de clareza bíblica, de ambiente de pertencimento, e me recordando do que eu já tinha vivido na igreja num passado, um ambiente tão promíscuo, já tinha visto tanto pastores errando, e eu comecei a me encher de gratidão pelo ambiente que nós vivemos hoje no Sonho de Deus. Mm-hmm. And as I was talking to my wife about our ministry and the church, and I start realizing that we have been given this environment of purity, of biblical clarity and truth, of especially when I compare to days past when we were surrounded by unfaithfulness and promiscuity in the very body of Christ, in the very church in the past. But today we have a different environment and we need to celebrate. We need to recognize and celebrate. Mas às vezes
todas essas coisas ficam ocultas aos nossos olhos, porque a gente está enfocado na celebração como um sinônimo de festa da vitória. Então você espera sempre um evento que você muito aguarda acontecer para você celebrar. But what we do is we connect celebration with an event that means to us a victory. So we position ourselves in a way that we are waiting for something to happen, Yeah. a victory to happen, so that we can celebrate. We connect celebration with conquest and victory. A Leila está fazendo uma pós-graduação na área de neurociência e uma das expressões que ela tem usado muito são que as nossas memórias, elas criam as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. And my wife, she's doing a master's postgraduate studies, and what she is learning is that our memories kind of frame our perspective of our world and our future. Por exemplo, para mim, a sensação do vento na cara é uma sensação de alegria, de liberdade, porque me remete a algo que eu gosto muito, que é andar de moto. Mas eu tenho um amigo meu que já teve um acidente violento, né, de um carro que quebrou o vidro, e todas as vezes que ele tem sensação de vento na cara, ele se remete àquele acidente que ele passou. Então, para ele, vento na cara traz uma sensação de medo e de pavor, e para mim, vento na cara traz uma sensação de liberdade, porque o que determina não é o vento na cara, é a memória que eu tenho daquilo dentro de mim. For instance, I have when I feel the wind blowing against me and I feel it on my face, I have this sensation of freedom and liberty, because it takes me back to something that I love very much, which is riding a motorcycle. But a very close friend of mine is the opposite. For him, he was involved in an accident where the windshield of his vehicle was blown away, and when he feels the intensity of the wind blowing on his face, it takes him back to a situation that was traumatic for him, and so he doesn't enjoy, because again it takes him back to a traumatic situation, while for me is the very opposite. Então, se nós não tivermos cuidado, toda a nossa percepção do mundo, ela está influenciada pelas nossas memórias, e muitas delas negativas. Mm-hmm. So it is important for us to realize and be careful, because our perspective of the world can be heavily influenced by negative experiences and memories that we carry. E tem dois aspectos que interferem muito a celebração. É o pertencimento e as realidades que vivemos. And there are two things that influence heavily our ability to celebrate. And they are belonging. Yeah. E a segunda é? São as realidades que nós estamos vivendo momentâneo. And our current situation. So our sense of belonging and the situation we find ourselves currently. Silas, can you put those 2 points down, please? So our things that influence our ability to celebrate, our sense of belonging, and our current situations. Thank you. Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidamente sobre pertencimento, porque a gente já tratou bastante aqui sobre orfandade, sobre rejeição, e o pertencimento está muito ligado a isso. And I'll go through belonging kind of quickly, because we've spoke in the past, we've spoke at length about
the rejection, the orphan spirit. Por exemplo, dentro do ambiente de uma igreja, se você é uma pessoa que traz na sua memória uma adolescência onde você teve dificuldade a se sentir incluso no grupo do futebol, na equipe da escola, se você era motivo de bullying e tal, quando você chega na igreja, qualquer grupo que você vê reunido, você já interpreta pela lente das tuas memórias e fala assim, ali está uma panelinha formada e eu não faço parte disso. If in your as you were growing up, if you were rejected when the kids were getting together to play capture the flag or to play basketball on the playground, if you're always constantly left aside by the other boys, there is a tendency that when you walk into a situation, for instance, even when you walk into a church building and you see a group of people enjoying themselves together on the side, you interpret that as through the lenses of your past experience, and you may feel a sense of rejection, as if that is the group that is having fun and I don't belong there. You feel like there is no place for you. Eu vejo também quando a gente trata com pastores como filhos, né? E às vezes eles esperam e depositam expectativa na paternidade a partir de uma ótica de carência. Então, na verdade, eles não querem um pai espiritual. Eles querem suprir suas carências na vida de uma pessoa, né? Porque as suas lentes estão marcadas pelas suas memórias. Tiveram uma péssima relação, tiveram pais ausentes, e daí eles tentam transferir isso para alguém. I noticed this as well in my relationship with some of the pastors that we care for, that in the context of a spiritual paternity, there is expectation that the relationship comes in to fill in the gaps of what they haven't had as in their lives, in their relationships with their natural fathers, instead of the relationship to be based on the context of a spiritual paternity. E na pirâmide de necessidade básica que todo ser humano tem, que é a pirâmide de Maslow, pertencimento é o terceiro ponto que todo ser humano precisa se sentir pertencente. Scientifically, it's been proved in the pyramid of Maslow that belonging is the number 3 basic need of a human being. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque o nosso senso de pertencimento não está ligado à aceitação das pessoas por nós. Nós somos preenchidos pelo senso de pertencimento quando nos sentimos, quando compreendemos, quando experimentamos, quando desfrutamos da adoção de Deus, quando de fato sentimos que nós fomos tomados pelo Senhor. Essa sensação de pertencimento é preenchida. And we need then to learn and understand and accept that our sense of belonging comes from the Lord. It comes from the understanding that we've been adopted, we've been received and welcomed by God the Father, and not have a sense of belonging that is based on natural and human relationships. Isso nos liberta de uma vida dependente da opinião das pessoas. Porque uma pessoa que se sente pertencente a Deus, ela está livre dessas opiniões, ela não oscila as suas emoções quando ela se sente mais ou menos amada pelas pessoas. And we, if we accept this truth, it changes the way that we perceive our place in the world, because we are no longer depending on human acceptance, which puts us on a roller coaster full of ups and downs. Our sense of belonging is
built on the foundation of who God is and how he views us and accepts us. E nesse momento, então, nós nos tornamos aptos para poder servir ao Senhor sem a distorção de uma lente das nossas memórias, porque daí a gente já não está mais influenciado por essas situações. Nós estamos livres para simplesmente sermos conduzidos pela voz de Deus. And when we find ourselves in this place where we understand that our sense of belonging comes from who we are in the Lord, we are no longer manipulated to perceive the world through the lenses of our past experiences. Então, eu tenho condições de oferecer uma celebração ao Senhor, independente de estar sendo criticado por pessoas, por exemplo. So that enables you to live a life of celebration to the Lord, despite the fact that you might be under heavy criticism from other people, from individuals around you. Então, aqui eu passo rapidamente por esse ponto, depois vocês podem meditar mais e se aprofundar mais na compreensão do que é pertencimento. A Leila pregou sobre isso no domingo, caso haja interesse, ela falou sobre pertencimento. E eu quero entrar agora no aspecto da realidade, das circunstâncias que vivemos, como elas interferem. So this briefly covers belonging. In fact, my wife spoke on Sunday at our church on the subject of belonging, and it's something that we can discuss further. But I want to now go to the next point that I want to make this morning, which is about how our current situation affects us in our ability to celebrate. É dos primeiros textos na Bíblia onde se fala sobre celebração é quando Deus envia Moisés para libertar o seu povo no Egito. One of the very first examples of celebration in the Bible is when God sends Moses out to free his people from the Egyptians. Vamos ler Êxodo 5:1. We are going to read in Exodus chapter 5 and verse 1. Exodus 5:1. Afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, "Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." Que eu acho incrível esse texto, né? Porque você imagina Moisés é arrancado do Egito e levado para Deus para viver no deserto por um período com o seu sogro, para trocar essa lente, essa visão que ele tinha da vida a partir das suas experiências e dos seus traumas. So we see this amazing moment, and we need to remember that God has moved Moses from where he grew up to the desert. He was separated and is to be in a different situation where the Lord could recreate his memories, so that in this moment, when he was in this moment, his reference was not his earlier life. E daí Deus chega para Moisés e fala assim, ó, eu te preparei para esse momento, eu te envio para você ir lá diante do faraó e libertar o meu povo. And God comes to Moses and says,
here we are. I brought you to this situation, to this moment. I give you this new experience. And now you are prepared to go and set my people free. Daí beleza, daí Moisés vai até lá. E qual é o argumento que Deus dá para ele? Fala assim, tá bom, eu vou chegar para o faraó e vou falar, o povo vai sair. Mas qual é o argumento? Deixa meu povo ir para fazer uma festa no deserto. Irmãos, é que a gente já está habituado com os textos bíblicos. Mas tem cabimento. O que você quer libertar o povo para quê? Para fazer uma festa para mim no deserto. Olha a loucura. Guys, we need to pause and think about this. So Moses asked God, okay, so I'm going to go, I'm going to face Pharaoh, and I'm going to ask him to let the people go. But what do I tell him that we're going to do? Why is he supposed to let people go? And God's answer is so that they will celebrate, they will prepare a feast for me in the desert. Okay, so we need to kind of pause and pay attention to this and see if this makes sense to anybody here. That you would leave the situation that they're in so that they would celebrate in the desert. Think about this, in the desert. I've been there, guys. I've seen that desert. Por quê? Porque a celebração para Deus não tem a ver com conquista. A celebração tem a ver com o lugar onde estamos. And it is because celebration, from God's perspective, is not necessarily connected to conquest. It is connected to the place where we find ourselves. Então, olha só, Êxodo 3:8. Now let's read Exodus 3, verse 8. Lê pra gente aí. And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Ok. Então, aqui nós vemos que Deus tinha um propósito, arrancar o povo do Egito e levar para uma terra prometida que era Canaã. So we see here that God has a purpose. He wants to bring people out of Egypt and into the land of Canaan. Nós já aprendemos que todo o antigo pacto ele é feito de sombras e figuras. Então, quando nós falamos de Egito, nós estamos falando de uma natureza, né? A natureza adâmica. Então, Deus está transportando, na verdade, a jornada do Egito a Canaã é a jornada da natureza de Adão para a natureza de Cristo. Canaã representa a vida de Cristo e o Egito representa a vida adâmica. Então, essa jornada de Adão a Cristo é esse processo que Deus faz de nos arrancar do Egito e nos levar a Canaã. And we understand, guys, that when we look at the Old Testament, we are looking at a shadow of what it is to come under the new covenant, and we understand the symbolism here, which is bringing the people of Israel from the Adamic nature to a new nature that God has for them. It is this transition from the old nature into a new nature. Agora, se o alvo de Deus é Canaã, por que a festa é feita no deserto? So if God's goal is to
take them out of Egypt and bring them to the new promised land of Canaan, why are they celebrating in the desert? Porque a vida para Deus não é cortar a linha de chegada de uma corrida, não é o final. Deus celebra a jornada. Because celebration, from God's perspective, doesn't happen when you cross the finish line, when you cut the ribbon. Celebration is the journey. E nós, como igreja, fomos e somos até hoje contaminados por ondas de acontecimentos que começam a interferir na nossa fundamentação de fé. And what happens is that as a culture, as a Christian culture, we have been trained in this different mindset that becomes a foundation, even a foundation of our faith. Uma dessas ondas foi o que surgiu aí com o Rick Warren nos Estados Unidos a respeito da igreja com propósito. A palavra propósito se tornou, fruto de livros, ministrações. Todo crente que você encontra hoje no Brasil, o cara quer falar alguma coisa, qual que é o teu propósito? Propósito se tornou uma palavra que se tornou o alvo de todo mundo, encontrar qual é o propósito. And what we see is that we have these waves that come and go, and one of them is, if you guys remember Rick Warren when he wrote The Purpose-Driven Life, that created this wave that all churches everywhere, even here in Brazil, adopted purpose, and purpose became this big thing. And even today, when you run into other pastors or other Christians, the question become, what is your purpose? E as pessoas, então, elas correm atrás de um propósito e se tornam reféns desse propósito como se fosse uma carreira profissional que ela tem que ser alcançada. And purpose then becomes the end of it all. And what drives everyone, it's like a career that you need to reach and accomplish. It's the end of the end goal. Mas quando a Bíblia fala de propósito, na verdade ela fala do propósito de Deus como um rio que flui, o propósito eterno de Deus, do qual nós somos como afluentes que temos que correr em direção a esse rio. Então, quando a Bíblia trata de propósito, ela trata do propósito eterno de Deus, não especificamente de que cada pessoa tem um propósito específico, porque para Deus a nossa vida é uma jornada. But from a biblical perspective, purpose is like a river. God has determined this river, and we kind of join him and we flow with him, because the focus is not the individual purpose for a Christian, but us coming into God's purpose and flowing with him in the journey that he has for us. Se você não entende o propósito eterno de Deus, essa busca desenfreada por um propósito pessoal pode transformar a sua vida num lago. Você imagina a diferença de um lago que é preso em si mesmo e de um afluente, que é um rio menor que corre para um rio principal. Quando nós entendemos o propósito eterno de Deus como o rio principal, as nossas vidas elas têm que fluir em direção a isso, que é o propósito eterno de Deus. E não uma busca pessoal, que é como se fosse um lago, está preso em mim. Eu vejo ministérios assim, eu vejo pessoas assim, isolando a sua vida em torno de um propósito pessoal que não está conectado ao propósito eterno de Deus. We need to understand God's purpose. When we understand God's purpose, everything changes. We can put it like this, that a personal purpose, it's like a lake, a body of water that is contained, as compared to a river that eventually runs into an even bigger river. That is the difference between the individual purpose and understanding God's purpose.
where we are led into a much bigger movement that is continuous rather than the contained body that we create ourselves, that we surround ourselves with, which is our own purpose in this picture that we can visualize as being a lake. Quando nós conseguimos ampliar, então, essa nossa visão com relação à vida como uma jornada, o propósito pertence a Deus, é o propósito eterno de Deus, e a minha vida tem que contribuir com isso. Então, eu começo a perceber que o deserto que Deus quer que seja festejado na vida é exatamente a explicação que, ainda que as coisas não estejam completas, ainda que as coisas não estejam chegado ao seu fim para nós temos motivos para celebrar. O simples fato de termos sido arrancados do Egito, mas olha as circunstâncias à minha volta, isso não importa. Nós já temos o que celebrar, porque a celebração está ligada à nossa vida com Deus e não às circunstâncias ou a um alvo final a ser atingido. So we needed to find ourselves in God's purpose. That is the game changer, is to understand ourselves, our lives in God's purpose, rather than contain ourselves in and spend our lives seeking our own purpose. When we find ourselves in the context of God's purpose, we are able to then pause and celebrate in the desert instead of living with a life of expectation of crossing that line down the road in the future of accomplishment, of an event, of a conquest, to then celebrate. We are able to celebrate in the present, despite the circumstances around us. We are able to prepare a feast for the Lord in the desert. Então, isso é uma... Eu tenho falado muito com o Adriano Rente a respeito da praxis do evangelho e da ortodoxia evangélica, né? Como as pessoas estão se transformando em teóricas da Bíblia, mas não têm vida prática, né? E isso aqui é um aprendizado prático fantástico, porque nós começamos a entender a importância de celebrar em qualquer circunstância que a gente esteja. So I've been speaking to Adriano about the how the gospel is becoming a mental exercise, a theoretical a theory, an exercise of theory rather than a practical tool. And if we understand what we're talking about this morning, we are able to then transcend circumstances and find ourselves celebrating the moment right in the place where we are. Isso para mim, irmãos, nos últimos anos da minha vida foi uma chave fundamental para que eu não parasse nos meus dilemas ou nos meus problemas. This, in the last few years, personally, has been key for me to not get stuck in my situation and my problems. Ontem nós tivemos uma polêmica, mais uma, no nosso cenário aqui nacional evangélico, de um pastor, o Ed René Kivitz, que fez um pronunciamento muito infeliz falando que a Bíblia precisa de um upgrade, precisa de uma atualização. And we had one more unfortunate situation in the evangelical community here in Brazil, where this prominent pastor comes out and he says that the Bible needs an upgrade. It needs to be updated and upgraded. E ele fez isso usando como analogia um texto de Deuteronômio, de como era tratado o abuso sexual naquela época, e se a gente colocaria isso em prática hoje. Mas foi um exemplo tão pífio para ser utilizado por um homem tão inteligente como ele,
Porque essa releitura das Escrituras já foi feita pelo próprio Jesus. O novo pacto é uma nova lente que você transforma a jurisdição de pecado e morte em espírito e vida. Tanto que Jesus fala assim, assim estava escrito, eu porém vos digo, eu porém vos digo. A releitura foi feita por Jesus, né? Agora, fala. It's so unfortunate that he positioned the scriptures in that lens, because he's looking at this. The example that he used is how sexual abuse and rape was dealt with in the Old Testament, as trying to find a place for dealing with that today as it was described in the Bible. But what he is missing is that Jesus has already reinterpreted the scriptures with the lenses of the new covenant. Jesus has brought the Old Testament into the context of our lives today through the lenses of the new covenant. E o que acontece com o Ed, que é esse pastor, ele é alguém que tem sofrido um dilema muito grande na vida, que é a depressão. Ele não consegue vencer a depressão. E como ele é muito inteligente, e todo filósofo tem essa necessidade de explicar tudo o que está acontecendo. E quando ele não tem explicação bíblica para um dilema pessoal, a Bíblia se torna insuficiente. And what's going on with this gentleman, who happens to be a very intelligent man, a man of great knowledge, is that he's been personally struggling with depression, and he's been unable to kind of move on and find healing from depression. So he starts, and as an intelligent person he is, and a philosopher, he starts explaining and over explaining and trying to find an explanation with many words for something that Jesus has already resolved. Só que o problema é isso que eu falo, são as lentes com que você enxerga o mundo, né? Eu vivi dilemas na minha vida. Houveram situações que eu não tinha respostas pelas quais eu passei até hoje, né? O problema é que eu entendo que a Bíblia é suficiente e eu me limito ao seguinte fator: se eu não tenho respostas, Deus não quer me dar essas respostas, mas eu tenho uma jornada aonde em algum momento eu terei respostas que eu não tenho hoje. And I've gone through situations in my life that could be used to shape my perspective of God and what the Bible says. And sometimes the Bible doesn't explain things and doesn't come in as an answer to a situation of the present. But if I understand that I am in the journey, and that God will eventually, at one point during the journey, address a situation to which there seems to be no answer right now, I can rest in the fact that God is in control and in His time. A ilustração da saída do Egito para a Terra Prometida e a festa no deserto, ela nos dá muita clareza no que Deus está querendo nos dizer. Você está no deserto, você não tem ainda uma visão de onde você está indo. Muitas vezes você está perdido, você não sabe como você vai sair daquela situação, mas o que Deus está falando é o seguinte: em todo tempo é tempo de você parar e celebrar o Senhor. Sabe, Adriano, a gente não pode perder de vista que hoje, mesmo quando eu não tenho respostas, mesmo quando as situações fugiram do meu controle, mesmo quando os problemas estão diante de mim, que eu tenho motivos para celebrar. Eu tenho motivo para celebrar a tua vida, eu tenho motivo para celebrar porque o Adriano Rente é um filho amado que está aqui, eu tenho motivo para celebrar porque eu estou com amigos e irmãos dos Estados Unidos parados para me ouvir. Então nós temos todos os X motivos para celebrar, e a gente perde, a gente é roubado na celebração olhando para coisas que são circunstanciais. And the story of the Jews, the people of Israel,
being brought out of Egypt is the perfect illustration for us to understand that celebration is meant to happen during the process. Even when the people could not see the promised land or understand or have an idea of what that would look like. Sometimes they were disoriented. They maybe felt like they were lost, walking in circles. But yet God was calling them to celebrate, because the foundation of celebration was not based on that conquest, but it is based on the current circumstances, the provision that we have right now, the understanding that we have right now. I can pause and I can celebrate right now the fact that I have the opportunity to be here with Adriano, that I have this relationship where he's a son to me, where I have the opportunity to pause this morning and enjoy my time with brothers who are in the United States, and we can have a conversation. We can enjoy this time together. This is motive and reason for me to stop and celebrate, to enjoy what God has given me, what He's presented to me at the current moment, in my current situation. I can celebrate. Exatamente isso. Sabe, hoje eu vejo pessoas rompendo relacionamentos, eu vejo pessoas que saem das suas igrejas. Na verdade, são frustrações consigo mesmo que se transferem para os outros porque perderam a capacidade de celebrar a vida, de celebrar ao Senhor. São ingratas por natureza. I see today people who move from church to church because they are dissatisfied with themselves, because they're unable to celebrate themselves, what they have in the current situation, but they dwell on on things that are not real and that are not present in their lives right now. We can celebrate, and we should celebrate the moment exactly where we are. Então, eu acho que como lição de hoje, o que eu gostaria que vocês refletissem é isso. Deus é um Deus de celebração. E parem para pensar no dia de hoje e meditar. Todas as situações que nós temos, as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, que são motivo de celebração. E tirarmos os olhos daquilo que são as chateações que surgem, as pessoas ingratas, aqueles que estão de passagem na nossa vida. Uhum. E vamos começar a celebrar. Vamos permitir que essa natureza do Senhor tome as nossas vidas mesmo no deserto. No deserto que eu falo das circunstâncias, nos desertos das faltas de resposta. A nossa vida é uma jornada. A gente tem que parar de esperar o cenário perfeito para uma celebração. Mm-hmm. And I believe that the message today can be resumed in the understanding that we need to pause and celebrate the relationships that we have, the possibilities that we have, the provisions that we have, instead of mourning for things that we don't have an answer for, mourning for wishes that we have, for the problems that surround us, for relationships that are broken. Focus on the victories and the blessings and the moment, in the current moment. Então, essa é a palavra que eu gostaria que a gente pudesse refletir hoje e compartilhar para que ouvir vocês também com relação a isso. Né? Foi uma palavra mais objetiva, consegui terminar em 1 hora. A gente tem um tempo aqui para ouvir um ao outro. So I would like to give then opportunity for us as a group to reflect on what was said. It was very objective, and we were able to basically finish it in an hour.
how do we apply this to our circumstances? How do we pause and understand how to apply this scripture to our lives today? Mitch. Well, Chris, could we, at some point, could you maybe throw out some other examples of how, other biblical examples of God's people celebrating in times of celebrating in the moment where they were, some other maybe key points, for example? Outros exemplos bíblicos. Let's go to the New Covenant to talk about celebration in New Covenant. When you look for the Paul's life, that's amazing, because Paul, when he wrote the letter to a carta aos Filipenses, Adriano. When Paul wrote the letter to the Philippians, ela é chamada de Epístola da Alegria. It's the letter of joy. Essa carta foi escrita de dentro da prisão. It was a letter that he wrote when he was in prison. Então você pensa só, o cara tá de dentro da prisão, instruindo quem estava fora a celebrar o Senhor. So put this in context. Here's a guy who's in jail, who is instructing those who are free to celebrate the Lord. E você vê inúmeras vezes ele repetia a mesma frase: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. E ele só fala de alegria e regozijo e celebração. And you hear Paul saying time after time, rejoice in the Lord. Again, I tell you, rejoice. Ou seja, nós vemos que a mentalidade de Deus de celebrar em toda circunstância é uma coisa que rompe os pactos, que Deus nos deixa como um símbolo nessa situação da festa no deserto, mas que Paulo, que foi um dos maiores escritores do Novo Pacto, ele coloca em prática na sua vida. Né? Ele não só vive a celebração, mas ensina você a celebrar a partir do momento onde ele está preso. So we have the example, the symbolic example of Israel in Egypt, but then God gives us the practical application in the life of Paul. Not only Paul is living it out, he is passing it on. He's teaching us how to do it. He's exhorting us to do it as he himself is doing it in the situation and circumstance he found himself. And if you understand, if you think about the life of Paul, it is based in his understanding of the journey where he's headed to. The fact that he was given a new life and where this new life now is leading him. So you can see this river. You know, he jumped on the river here. He's in the river. He may be stuck now on this curve in the river for a moment, but he knows that the river is going to take him. Yeah, that is exactly what I was going to talk about, Adriano. Like, Paul, here he is. He's writing pretty much his last message, not to a church, but to a person, Timothy, right? 2 Timothy. So, eu ia dizer exatamente isso. Aqui, Paulo, nas circunstâncias que ele estava, ele escreve essa carta não para uma multidão de pessoas, ele escreveu para um indivíduo querido dele, para o seu filho.
And so he decides to not talk about his woes being in prison and going to die in this prison, but rejoicing about his brother Timothy and that he enjoyed his company and seeing his faith come to life through his family. So here's Paul writing to Timothy, celebrating Timothy's life, not complaining or whining, but celebrating that relationship and the fruit that he sees in that life. Yeah, and your translation in English was perfect. For a change. See, because, yeah, it's true. Paul celebrates Timothy with teaching. Yeah, and literally his last kind of thing that he did, it wasn't to remember by a church. It wasn't to remember anything other than, hey, Timothy, I give you strength, and what you're doing is going to be leading the church after I'm gone, and this is what I give you. O enfoque dele era, então, exaltar ao Timóteo e celebrar o momento que ele vivia, a posição que ele se encontrava, a influência que agora ele tinha na vida espiritual, no caminho dele, no ministério dele. Yeah. So it's not so much like legacy that he's thinking about, but the joy in that, like you said, Adriano, the journey, and that we forget about. Então, Paulo não está celebrando o legado de Timóteo. Ele está celebrando o momento de Timóteo e o fruto da vida dele no momento. Com isso na carta esse ao enfoque Timóteo, não no na carta aos Filipenses, né? Exato. The letter that he wrote to Timothy. Vamos fazer isso prático. Let's bring it to the moment, to a current situation. How can we, in this country of ours here, celebrate the moment? I find myself whining and complaining all day long that the United States of America in 2020 is not the United States of America that I came to for the first time in 1995. And it saddens me tremendously. I've been thinking about it the last few days. I even told Wendy, I said, what has happened to this country in 25 years? And I find myself stuck in this lake rather than celebrating what we do have and understanding that as a nation, we are in this river. I even lose perspective from my own single individual life here. And I find myself in this way too big concern because I see this place like going down the drain and frustrated instead of celebrating the moment. Mitch. Well, it makes me think about something that came to me as I was thinking right before we started this section. Algo que eu estava pensando antes da gente começar essa manhã. It seems that it would make sense strategically for the enemy, the adversary, to want to foster our any spirit of ingratitude or any
anything that takes our focus off of, obviously, off of God. So Parece lógico que o inimigo enfoca na falta de gratidão, desvia nossa atenção e traz essa falta de gratidão para nos distrair. É. and the reason we can celebrate, right? The reason that the Egyptians could celebrate, or sorry, that the Israelites could celebrate when in the desert, was because God told them to, and because He says, "I have you, and I know where you're going. I have a plan. I will take care of you. I will provide for you." So we celebrate right now. And Mas o povo de Israel pôde celebrar porque eles tinham a provisão no momento. O Senhor está falando, eu estou provendo para você agora. Isso é o que eu tenho para você agora, então celebre. and anything that distracts away from that is going to keep us, weak and lead into other things. And so, like for your example, Audrey, I can relate. Really sad about where we are. Because we have such a great nation, and we're so torn and divided and angry, and it's easy to fall into that, and it's easy to start thinking about all the things that I don't like and that I'm frustrated with. That would be to miss the fact that God has a plan, and like you said, we're in this great river. The United States is very small thing and a very short little piece of history, and it's part of God's plan. And when I focus on that, then that's to say that I don't trust God, or that I don't agree with where He's going or where He's going to take all of us. So. Nesse contexto, os Estados Unidos é uma pontinha da história. É algo tão pequeno, mas a gente fica distraído com a divisão, com as diferenças, com as brigas do momento, e perde esse enfoque de que nós somos um momento na história de Deus para nós como igreja, como povo. Eu acho interessante também a gente se lembrar que o mesmo lugar que Deus orienta o povo para ir para celebrar é o lugar onde esse povo morreu. E morreu exatamente por ter deixado de celebrar. Eles se tornaram murmuradores no lugar onde Deus pediu para eles celebrarem. And it's interesting to remember that the same place where the people was brought to celebrate is the place where they end up dying. And they had to die in that place because instead of celebrating, they murmured and they complained and then whined. Exactly the opposite of what they were supposed to do. Por quê? Porque quando Deus nos manda celebrar, Ele não nos fala por quanto tempo. O povo pensou que era uma jornada pequena e era uma jornada longa. E a gente tem a tendência de quanto tempo vai passando sem as respostas que a gente quer. A gente começa até celebrando, mas a gente muda a celebração e murmuração porque as coisas não acontecem no nosso tempo. And what they missed was the understanding that God's timeline is different than ours. So maybe they thought that the journey was going to be shorter. When we don't see things happening in the time that meets our expectations, we start to fail to uphold that attitude of gratitude, and is leading to an attitude that defines our death, that leads us to death. How do we celebrate as a family? How do we ourselves as spiritual leaders and priests of our home? Even Mitch, in your situation with your family, how do you stand out as a leader
in the celebration, instead of becoming part of the whole, como líderes espirituais e sacerdotes, Cristo, como que a gente influencia as nossas famílias? Como que a gente cria essa cultura de celebração no nosso lugar? This culture of celebration, how do we establish that? É a nossa postura, a nossa reação em meio às situações. Eu me lembro... Our reaction and posture in relation to situations. Eu me lembro no dia que... Eu escrevi isso até no meu livro. O dia que nós tivemos que fechar a porta do escritório da empresa. Uma empresa com 35 anos, num local super conhecido da cidade, um prédio novo, bonito. Eu fechei as portas do prédio, tirei tudo de lá, todo mundo vendo. Quando eu cheguei em casa, a Leila falou assim, ó, Deus me disse que a gente precisa fazer um culto de celebração ao Senhor hoje. Eu falei, meu Deus, eu não tenho força para isso. Eu entrei no banho, comecei a tomar um banho. Quando eu saí do chuveiro, o Senhor falou, é isso que eu quero. E eu sentei na cama com as crianças e com a Leila e a gente começou a agradecer a Deus, porque Deus dá e Deus tira. E isso você vai implantando uma cultura que independe das circunstâncias, Deus é um Deus que deve ser celebrado. The day that we close the doors of our business, 35 years of history, a beautiful building. I went there, I removed everything from inside and I closed the doors and I walked away, shattered. Then I get home and my wife is waiting for me and she says, the Lord has placed in my heart that we need to celebrate. And I remember going in the shower and taking a shower and just receiving a confirmation in my spirit that I needed to find a way to celebrate. So we gathered in my bedroom. We all sat on the bed and we thanked the Lord who gives and the Lord who takes it away. And we spent that moment in gratitude for who He is, not what we had, but who He is. I think it's easier for us sometimes to kind of feed that fire of outrage and discouragement rather than take that step back and it's different than a positive mindset. É diferente de uma mente positiva. Exato. Né? Dar aquele passo atrás e olhar da circunstância com olhos diferentes e não participar, não alimentar o fogo da murmuração. But we need to go back to who God says He is. Who God says He is, and that's what we need to celebrate. Who does He say He is? Quem Deus fala que Ele é? E enfocar nossa celebração nisso, no caráter de Deus, no que Ele diz ser. Adriano, além daquilo que Ele diz ser, é a gente descansar o nosso coração no cuidado dele. Mesmo quando você não tem o controle sobre as coisas, é descansar no cuidado dele. To rest in His care, even when you don't have control of the situation. Find rest in His care. Silas, how can you be that culture changer in your home with Heidi? So I am the optimist in our family. I always think of the good side of things. Heidi's the pessimist. She thinks of always how could this be worse?
Eu sou sempre o otimista. Minha esposa está sempre vendo as coisas da forma negativa. So what God has been kind of talking to me about in this conversation that we've been having this morning is I tend to dismiss the hardships and just go to the benefits. Well, you know, on the brighter side, it's this, as opposed to acknowledging it. E nessa manhã, segundo a gente está conversando aqui, o que Deus tem mostrado para mim é que a minha atitude com relação a minha esposa muitas vezes e a situação é que eu tento responder ao negativismo fazendo um contraste, falando, essa situação negativa, mas olha aqui, é positiva. So what God is calling me to do is acknowledge the hardships, look for what He is asking of me to do. O que Deus está falando para mim fazer é reconhecer a dificuldade e enfocar naquilo que o Senhor está me chamando a fazer. And then in those actions, those doings, whether it ask for forgiveness or say that we need to do this or that, acknowledge that, do it, and then celebrate that joy that we find in God from doing that. E no momento que eu consigo identificar, levar a minha família a essa posição, a esse lugar de celebração. So, Silas, the belonging is a huge issue. Recognize belonging, and then the memories, right? That track of mind that puts you, that shapes your view of the current situation. Yeah, because it's easy just for me to go, just negate all that and say, well, God's there. He's always there, right? And not, because there's a lot more in that to appreciate that I'm just overlooking, that I'm just negating, saying, I'm not going to even think about the hardships. I'm just going to go here. It's easy. É fácil para mim construir essa ponte por cima das dificuldades e querer evitar entender a situação e já para o positivo, para a melhora, ao invés de entender o contexto da dificuldade. Como que, Cris, pertencer e entender o momento são aplicados a essa situação que o Silas está compartilhando com a gente? Eu acho que eu tenho uma maneira bem simples de olhar isso. I have a simple manner to look at this. Tudo que está nas nossas mãos realizar, que nós façamos. Everything that is in our hands to be done, let's do it. Aquilo que a gente não tem como resolver, daí tem que descansar, não adianta. And what we cannot resolve, on those things we need to find rest. O nosso problema é que aquilo que está nas nossas mãos, às vezes a gente não faz, a gente procrastina, e aquilo que a gente não tem como resolver, a gente fica tentando resolver. And the problem is that many times we procrastinate about the things that we can do to resolve, and we dwell on those things that we cannot resolve. Então, por exemplo, eu vivi nos últimos anos um contexto onde eu não tinha como resolver meus problemas. I lived in the last few years a context where I could not resolve my problems. Mas eu tinha como ajudar a resolver o problema de outros. But I could focus on helping to resolve the problems of others. Então eu resolvi entregar os meus problemas nas mãos do Senhor e parece uma coisa insana. Eu gastei e tenho gasto meus dias
ouvindo, aconselhando, ajudando pessoas nas suas realidades, enquanto as minhas eu não tenho como resolver porque elas estão diante do Senhor. So I spent my day diving into other people's realities and needs, listening and walking through those with them, and in one sense, having to push away my very own situations that I couldn't resolve. É como se Deus estivesse falando assim: cuida daquilo que é meu, que eu cuido daquilo que eu dei a você. And it's God speaking to me, take care of what is mine, and I will care for what I have given you. Acho que essa é uma maneira prática de responder o que você me perguntou. Here's a practical way to apply those two. Thank you. Yeah, it's eye-opening for me. Mm-hmm. It's a lot of working on my my spirit and my emotions. I'm one of those that have a hard time showing emotions and connecting with that. Mm-hmm. And I think this piece is huge. Like God is Mm-hmm. working in that in my life. Adriano. Adriano, fala com a gente, Adriano. Fala em inglês. Sorry. Speak in English, Adriano. Speak in English. Sorry, my English is horrible. Desculpa, eu tive uma situação aqui no meu jardim, minha cachorra correndo atrás de lagarto. There's a situation here in my garden right in front of me. The dog is chasing a reptile, whatever reptile he Little owns. dragons, my pit bull pursuit little dragons. Eu estou impactado com essa palavra. Eu estava escrevendo em off aqui pro meu paizão. É muito forte essa questão de celebrar. This word has impacted me. I was writing to Chris while I'm listening to this because it's the matter of celebration is extremely important. Foi muito forte para mim quando o Chris disse que o povo morreu na fronteira porque murmurou ao invés de celebrar. And it hit me when Chris said that the people ended up dying in their very place of celebration, on the border of crossing into the promise. Quantos de nós ou quantos episódios, falo de mim, obviamente, que eu deixei de entrar nessa terra prometida circunstancial por conta que eu não soube celebrar ou que eu não soube agradecer, como disse o Mitch, não aprendi a me alegrar com o lagar, com as circunstâncias contrárias, adversas. And I realized that I failed to transition because I failed to maintain that attitude of gratitude and celebration. Foi muito impactante para mim. Essa palavra mexe comigo porque eu tenho vivido circunstâncias muito peculiares, muito particulares e saber que Ele é Emmanuel, Ele é Deus comigo, Ele é Deus conosco em todo lugar. É muito confortante, é libertador. I found comfort and freedom in knowing that He is Emmanuel, He is God with me in the very particular situations that I've been living that I can apply this to. Eu não posso abrir mão da vida Zoe que está em mim. Eu penso que a vida de Deus em nós, ela pode ser, entre aspas, abafada ou
deixa eu ver se eu encontro a palavra. Ela me impede de viver tudo que Deus tem para mim, porque eu não aprendo a celebrar, não aprendo a ter gratidão em todas as circunstâncias dentro da jornada. And it is interesting to see how I quench this Zoe life inside of me because I fail to appreciate the journey that I'm on and get stuck in the circumstances. E minha última colocação também achei muito interessante quando o Chris citou a Leila e essas questões das memórias que nós arrastamos para dentro do processo da vida, do processo dessa jornada. E isso é muito comum, né? And it was interesting for me as well to listen to Chris speaking about what his wife is learning and how past circumstances shape the way we view the journey, how they affect our perception of what is ahead of us. So in light of that, in this context, where is the place of faith and the hope of things that are to come? Como que a gente coloca dentro desse contexto, Cris, fé e a esperança pelas coisas que hão de vir? Eu não entendi a tua pergunta. Porque a gente pode se não viver o momento porque a gente está esperando cruzar essa linha de chegada. Não, é exatamente o contrário, né? Se você está celebrando no deserto, você só faz isso por fé. So my question is, how do we apply faith, which means that I'm hoping to cross that line? And Chris is saying that when you celebrate in the desert, quando você vê Paulo celebrando na prisão, você está falando, só é possível isso por fé. Ele está trazendo, porque a fé no novo pacto é uma fé consumada, ela não é uma fé de expectativa futura. Entendeu? Faith in the new covenant it's a established fact. It's done. It is not an expectation of something that we hope that is okay. This is very important. Okay? A fé no novo pacto é uma fé consumada, certo? So porque a fé ela está ligada à pessoa de Cristo. Todas as vezes que nós falamos em fé, porque senão você vai falar para mim a fé como expressão de crer em algo. A fé do macumbeiro, a fé do espírita, para nós, a fé está conectada diretamente à pessoa de Cristo. Então, no antigo pacto, a fé ela aponta para o futuro. O Messias ainda não tinha vindo. Para nós, no novo pacto, a fé é uma fé consumada, porque ele está presente na nossa vida diariamente. A gente não pode viver da expectativa futura, a gente vive da realidade de que ele cuida de nós hoje. Isso nos enche de gratidão. Faith in the new covenant, it's established in the person of Christ, not in what we are hoping to get in the future, but in who Christ is today and what he's established to be in our lives. This is the difference between faith in the old covenant, where they are celebrating what is going to happen. For us, we are celebrating who Christ is today, despite what may or may not happen down the road. Christ is the foundation of our faith in the new covenant today. Por isso que a Bíblia fala, ele é a esperança da glória que habita em nós. The Bible says that habita em nós. That Christ is the hope of life that inhabits us. It's hope of what is in us in Christ.
This is a very important distinction, I think, to understand this. And that's the foundation of finding peace. O fundamento de encontrar paz, então, está nisso. Exato. Está na vida e na pessoa de Cristo. It is in the life and the person of Christ. E não na tentativa de tentar entender tudo. And not in our effort to understand everything. Isso é uma característica da filosofia. That is a characteristic of philosophy. E é onde muitos pastores têm morrido, tentando explicar todas as coisas. And that's where many pastors die, because they are trying to explain everything. And when a pastor dies, he generates death. Quando um pastor morre, ele gera morte. Não, a palavra que ontem esse pastor soltou aqui, coloca em dúvida coloca em dúvida a inerrância da Bíblia. É um desserviço que ele não tem a dimensão do que ele está chegando. Por quê? Porque ele está deixando que os seus dilemas pessoais contaminem a realidade de quem é Deus. Here's this guy, the statement he made yesterday. He's allowing his personal dilemmas to affect the very person of Christ in him, to distort the infallibility of the Bible. His own situation is putting the gospel in a light where he presents a gospel of failure. Acho que é isso. Cara, então, tudo isso para mim, tudo isso hoje de manhã, então, foi assim, embalado nesse pacote de Cristo em mim. So everything that is being discussed this morning, for me personally, it's kind of wrapped in this idea of Christ in me. Eu não sei aonde eu tratei desse assunto sobre a fé consumada. Tem alguma pregação minha recente que eu falo sobre isso, ou em algum dos livros está escrito isso, mas eu explico isso da fé no Novo Pacto, da fé no Antigo Pacto, em detalhes. Está em alguma pregação aí recente. There's a message, I can't remember where I discuss the consummation of faith as compared to the faith in the old covenant, that is that hope, but the certainty of what it is accomplished in Christ as the basis of our faith today. Then I can celebrate. Eu posso aplicar isso ao Corinthians. Não, eu posso celebrar hoje. I can apply that to Corinthians, my team that is not doing so well. Você pode aplicar isso em todas as coisas que são de Deus. As coisas que não são de Deus não. He said that we can only apply this to things that are God's. Ungodly things cannot. It doesn't work for me. O Corinthians traz uma carnalidade muito nociva e maligna na tua vida, Adriano. Corinthians has a maleficent effect in my life. Quando você estiver aqui no Brasil, eu vou convidar você, eu, o Adriano Rente e você lá no Morumbi ver um jogo do São Paulo. When you come to Brazil, the three of us Brazilians are going to go and watch São Paulo play. A gente vai te converter. E eu vou comprar uma camisa do São Paulo para você levar para o Mitch e uma para o Silas. He's promising a São Paulo jersey for Mitch and Silas. No, I'm gonna take care of this too my own way. Well, Chris. And then I'll take any jersey as long as I can come. Que foi, Mitch? Please, Mitch. What did you say, Mitch? Mitch, go ahead, please. Oh, I was just joking. I'll take any jersey, any team, just to be as long as I can be in Brazil.
Ele falou que qualquer camisa, desde que ele esteja no Brasil, tá valendo. No. It'll be fun to. It will be fun to continue the conversation and watch you discuss who's the more superior team. É. Eles querem ver a gente provar quem é o time superior. Hey, guys, we need to get a Seahawks jersey for Chris. Let's get him a Seahawks jersey. Silas, you're not a Seahawks fan? Come on. Funny. A GU jersey then. That would be good. That would work. That would be We'll do good. that. Okay. I like Seahawks. Você gosta do Seahawks? Sim, Adriano likes Seahawks. Well, so guys, are we going to try it on Tuesday next week then? Okay. Okay, let's schedule for Tuesday. I'll let the other guys know. And we'll see if we can bring a couple more bodies here. I talked to Ula, I talked to Darren, I talked to JP, and I talked to Andrew. I just need to make sure that I know that Tuesday works for Darren, so it should be okay. Okay, guys, I'm going to save this meeting and put on the YouTube for us. Thank you for this time, and see you next week. Okay, let's celebrate, guys. Okay, love you all. Have a good week. Thank you guys. Bye. Bye. Thanks. Thank you. You guys.